Sejam bem-vindos a mais uma reunião. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar, vamos dizer, Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus. Pedimos perdão por tudo o que fizemos que não foi do Teu agrado. Também perdoamos a todas as pessoas que nos magoaram e nos ofenderam. No nome de Jesus. Entregamos esta reunião nas Tuas mãos, a vida de todos aqui presentes, a vida de todos aqueles que vão ver estes vídeos. Senhor, abençoamos a todos. Se cumpra a Tua vontade em todos, tudo para a Tua glória e honra. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus que estamos aqui hoje. E glória a Deus que sem Ele nada do que somos seríamos. Vamos abrir em João 8:31. João 8:31. Eu falei na sexta-feira passada sobre erros que nós cometemos, infelizmente, e que deveríamos nos afastar deles. Erros de, às vezes, tratar Deus como alguém que está muito longe e, no entanto, Ele está muito perto. Alguém que nos quer muito bem e quer estar em comunhão connosco e sempre connosco. Mas outro dos grandes erros que fazemos é sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus muitas das vezes é posta e considerada apenas como um livro, a Bíblia Sagrada apenas como um livro, e no entanto não é apenas um livro, ou mais um livro. Há algo que Deus nos deu para que por ela possamos vencer este mundo e também nos sermos guiados por ele. Eu sei que muitas das vezes é estranho como é que como é que ao ler podemos ser guiados. Não foi por acaso que durante anos não houve escrita. As memórias não eram passadas de cultura para cultura. E só depois começou a aparecer escrita. Por essa escrita foram conhecidas todas as coisas. Foi feito então a história. Mas também conhecemos da parte de Deus o que Ele realmente queria para nós. Nós não aparecemos unicamente neste planeta. Nós fomos colocados cá. Adão e Eva foi criada por o próprio Deus para que pudesse ter comunhão com Ele. Você ler o princípio, logo Gênesis, você vai ver que Deus queria ter comunhão e todos os dias, no final da tarde, Ele vinha ter com eles. Estava com eles. Ainda hoje, Deus procura a mesma comunhão, o mesmo relacionamento. Muitas das vezes não se aparece tanto porque nós não o buscamos tanto. Se nós o buscássemos mais veríamos dele. Por isso, a sua palavra é tão importante para as nossas vidas. Foi o que ele disse. É a sua vontade. Veja, está aqui escrito. João 8:32. João 8, eu disse 31, desculpem. João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E depois diz aqui: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. É algo muito, muito grande que Jesus diz. Conhecereis a verdade, e a verdade. Como é que nós vamos conhecer a verdade? Através da Bíblia. Vamos conhecer. Quando um autor, qualquer autor de qualquer livro, introduz um tema ou algo num livro, ele exemplifica, através de um termo novo, numa palavra nova, exemplifica aquilo que está a dizer. Ao lermos isto, dizemos aqui: conhecereis a verdade. Pronto, vou ler a verdade, vou ler a palavra de Deus. Mas está aqui muito mais que isto. Eu quero-vos mostrar o que é que está aqui.
E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer que você conheça o que é que conhecer para Deus significa. Vamos a Gênesis. Gênesis 4:1. E em Gênesis 4:1 vamos ver onde a primeira vez o termo conhecer é utilizado. Gênesis 4:1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, que significa aquisição. E disse: Alcancei do Senhor o varão. Conheceu. Conheceu. Aqui, conheceu resume-se a um relacionamento sexual. Conheceu a sua mulher. Será que a Bíblia quer dizer para nós termos relacionamento sexual com a Bíblia? Claro que não. Eu quero que você perceba. Nós temos que ter uma íntima conexão com a palavra de Deus. Vamos agora ao Novo Testamento, em Mateus 1, 23. Para você não pensar que foi só no Velho Testamento. Eu disse Gênesis 1, 23. Desculpem. Mateus 1, 23. Desculpem. Mateus 1, 23. E o que vale é que eu tenho aqui que alguém a chamar-me a atenção. Mateus 1, 23. O que é que aconteceu? Maria, a mãe de Jesus, viu-se concebida e grávida. E José, ao saber disso, tentou deixá-la. E um anjo lhe apareceu, falou. E então diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamar-lhe-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Não tocou nela, não teve um relacionamento íntimo com ela, até que concebeu, só depois de dar à luz. Então o que nós tivemos, vamos voltar outra vez a João 8,32. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Quanto mais você conhecer da verdade, quanto mais você conhecer da palavra, mais a palavra vai entrar dentro de ti e mais ela vai guiar a sua vida. Eu lembro-me ainda hoje, Deus me mostrava umas coisas e me mostrava em relação a situações que aconteceram com Jesus no barco e os discípulos no barco. E aconteceu uma tempestade e eles, preocupados com tudo aquilo, foram acordar Jesus e Jesus agarrou, repreendeu os ventos e o mar e depois disse: então, homens de pouca fé, então. E muitas das vezes as circunstâncias podem vir até nós por um caminho, mas tem que sair de pé de nós por 7 caminhos. Mas não vai ser Deus que as vai fazer sair, somos nós, através da autoridade que Deus nos confere. Mas só podemos conhecer isso através da palavra de Deus, através do conhecimento do que Ele descreveu para nós, porque esta palavra foi escrita para cada um de nós. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Muitas das vezes não entendemos circunstâncias que vêm, coisas que acontecem. Mas se elas não acontecerem, como é que vamos ultrapassá-las? Como é que vamos conhecer que realmente a palavra é a verdade e é através dela que nos ficamos livres? É através dela que nós libertamos. Às vezes não entendemos as circunstâncias, não entendemos o porquê, não entendemos, e às vezes dificilmente aceitamos. Temos que entender que estamos neste. E à medida que andamos para a frente, menos o inimigo das nossas almas quer que nós vamos em frente, que nós prosperemos, que nós conseguimos vencer. Se ele nos conseguir mandar abaixo, vai nos fazer parar. No entanto, a palavra de Deus nos avisa: resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. Nós estamos verdadeiramente a resistir ao diabo? Ou o que é que estamos a fazer? Você sabe que quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram ao diabo o governo deste mundo. A autoridade que Adão e Eva tinham, perderam-na ao desobedecerem a Deus. E a partir daí o diabo pôde fazer sobre a terra praticamente tudo o que queria. Levando de tal forma que Deus chegou a uma altura e disse que vou acabar com toda a vida na terra. E encontrou nela um homem, que era um homem diferente. Encontrou Noé. E só por causa desse homem, ele e a sua família, foi preservada com vida, matando todo o resto. Através da palavra de Deus, nós conhecemos realmente a vontade de Deus para nós. Que Jesus fez. E ao você, cada vez quanto mais conhece, mais reconhece que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ler a palavra de Deus é exatamente como iniciar uma aventura. Uma aventura que vai mudar completamente a sua vida. Uma aventura que vai fazer com que você comece a ser guiado pelas palavras de Deus, lembrando, trazendo à memória os versículos bíblicos. E então, ela será o seu guia. A palavra de Deus nas nossas vidas, algo mais poderoso que alguma vez existiu. Ainda agora, eu, eu, eu acho muita piada porque quando Deus me estava a esperar o que é que eu iria falar, eu me lembrei das palavras de um homem de Deus. O homem de Deus disse: vocês podem tirar tudo e eu, através desta palavra, eu iria ter tudo outra vez. Eu tem uma mulher que não poderia ter filhos e que iria ficar doente e não ficou doente e teve 4 filhos. A palavra de Deus para ele fez-lhe tudo. E à medida que eu ouvia, me lembrava disso, me lembrava da minha própria história. Lembrava-me daquilo que eu orei, eu orava a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Alcançou.
Provérbios 18, 22. À medida que eu ia e assistia às reuniões, eu ia conhecendo mais e mais a palavra de Deus. E eu encontrei este versículo bíblico que marcou completamente a minha vida. Fez toda a diferença para mim. Provérbios 18, 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou benevolência do Senhor. Então o que é que eu comecei a fazer? A orar este versículo. Pai, eu te agradeço, Senhor. Já me trouxeste até mim a mulher que preparaste para mim e eu já alcancei a tua benevolência. Eu na altura não conhecia realmente o poder de Deus. Até que ponto ia o poder? Acreditava que fazendo a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, que ela ia resultar para mim. Mas eu pensava que eu teria de dar uma ajuda, pensava eu. Então eu cheguei a procurar e procurava dentro da igreja, claro, a palavra de Deus diz para que todo aquele que se casar, que seja no Senhor, que seja alguém que tenha a mesma fé, porque se você casa-se com alguém que não tenha a mesma fé, vai ser muito complicado, muito difícil, muito difícil. Tendência normalmente a se afastarem de Deus, infelizmente. E então eu comecei a orar este versículo que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou benevolência. E orei, e orei. No entanto, buscava dentro da igreja, será que é esta? Será que é aquela? Será que é aquela outra? Não, se calhar é esta. Se calhar, não. Mas à medida que ia conhecendo as pessoas e ia ficando desiludido, até que cheguei a uma altura que eu parei de buscar. Continuei a orar. Tive um certo dia, depois de acontecerem vários fatores, houve um certo dia, houve uma pessoa que me veio convidar para ir à sua festa de aniversário. Não a conhecia sequer. Ela veio, foi uma amiga dela que a veio convidar. Eu acabei por ir. Fui e fui trabalhar depois. Quando vim para casa para dormir, não consegui dormir. Não conseguia dormir, não se conseguia conciliar o sono. E eu buscava a Deus o que é que se passa. Deus apenas me dizia que ela sabia. E então ela disse mais ou menos onde é que era, que trabalhava. Eu saí e fui. E comecei a entrar em todos os estabelecimentos que eram prontos a vestir naquela rua e não eram poucos. Acredita em mim que não eram poucos. Comecei a entrar em todos. Quando entrei num deles, a vi. Ela ficou surpresa de me ver. Sua patroa na altura deixou sair mais cedo para ir almoçar. Fomos almoçar. Eu exatamente disse-lhe para ela, Deus me disse que tu sabias qual era a razão porque eu estava a dormir. Ela ficou a olhar para mim, olhos muito abertos, para saber o que responder. Mas ela ainda não me tinha dito o que é que Deus lhe tinha mostrado a ela. Deus que mostrou que nós, vestidos de noivo, e que eu agarrava ao colo e a levava para uma casa. Ser a minha primeira casa. A palavra de Deus funciona mesmo. Mas só vai funcionar se você a pôr em prática, se você crer nela, confiar nela e começar a declarar na sua vida. Em relação à cura, em relação à bênção, em relação a tudo na sua vida, só vai funcionar se você colocar em movimento e crer completamente.
Você pode dizer, mas eu estou doente, ou estou com enfermidades, ou estou com dores, ou estou com problemas. Se você não fizer nada a ver com isso. Se você não agarrar na palavra de Deus e declarar o que é que a palavra de Deus, você tem de declarar ao inimigo das suas almas, declarar o que a palavra de Deus diz. Dizer, Senhor, eu confio em Ti, a Tua palavra diz. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e para as suas pisaduras já fui sarado. Por isso eu estou curado. Não porque eu quero, porque a Tua palavra assim. Qual é a palavra que conhece de um livro, seja ele qual for, em que diz que você devemos amar os nossos inimigos? Bem dizer os que maldizem, orar para aqueles que maltratam e perseguem. Palavra humana, você conhece a que diga isto? Tem que haver muito poder nesta palavra para poder dizer. Eu quero vos mostrar Jesus. Eu quero vos mostrar em versículo bíblico. Ahm, Aconteceu Atos 7:60. Vamos abrir em Atos 7:60. Estava a conseguir só encontrar, porque houve uma passagem bíblica também em Jesus. Jesus diz exatamente o mesmo. Mas Jesus, quando estava a ser crucificado e ele estava a morrer, Jesus lhe pediu a eles, pediu a Deus, Deus Pai, que não lhes imputasse pecado a eles. Este pecado de os estarem a matar. No entanto, Estevão, agora Jesus já tinha morrido, já tinha ido para o céu, e agora Estevão foi preso pelos sacerdotes, escreveu várias páginas em Atos, várias páginas você pode ler sobre a resposta dele. E eles, vindo que não conseguiam por palavras o destruir aquilo que ele estava a falar, porque ele estava a falar sobre Jesus, então o que é que fizeram? Agarraram nele e apedrejaram-no até à morte. Eu disse Atos 7:60, mas veja aqui o 59 que é antes, e diz aqui: apedrejaram a Estevão e em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo isto, adormeceu.
Alguém que estava a morrer injustamente, será que diria isto se fosse humano? Que tivesse reações humanas se não tivesse recebido a influência do próprio Deus? Se calhar a morte estaria a amaldiçoar as pessoas que o estavam a apedrejar. No entanto, ele pediu para não, Pai, lhes imputes pecado. Para você perceber que este livro é divino, você tem que o ler. As direções que ele nos dá, realmente, ouça, você acaba de Mateus 7, a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso você ouve como devemos orar a Deus. Vamos abrir em Mateus 7, Mateus 6, desculpem, Mateus 6. Mateus 6, eu digo já. Mateus 6, 9. É impressionante toda esta palavra de Deus. Grande parte da população portuguesa conhece a oração do Pai Nosso. Talvez por toda a nossa inclinação católica, conhecemos a oração do Pai Nosso. Ouve-se esta oração em funerais, ouve-se esta oração em muito grandes coisas. Mas será que fazemos tudo dela? Veja o que está aqui escrito. Portanto, vós, quando orares assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Normalmente, todos param aqui. Mas não é para parar. Veja o que está escrito no 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. Que nesta terra, felizmente, vamos ser magoados por outras pessoas. Isso é garantido. Que nos vão tentar magoar, que nos vão tentar mandar para baixo, isso é garantido. Mas porque Deus sabe disso, já disse para nós perdoar. Coração, sinceramente. Porque sabe que ao nós fazermos isso, vai vir vitória. Mas vai vir vitória em relação àquele assunto, ouça, se algum assunto está-se a voltar contra si, o está a prejudicar, Deus a seu tempo lhe dará a libertação. Eu sei que isso aconteceu na minha vida. Tentaram se voltar contra mim, tentaram me fazer mal, tentaram me prejudicar. E graças a Deus que eu fiquei quieto, falei com as pessoas que tinha que falar, disse que estava à vontade para ir para todo lugar e, no entanto, fiquei no mesmo sítio. Lugar. Porquê? Confiei no grande e poderoso Deus que eu tenho. À medida que você conhece a palavra de Deus, à medida que você conhece mais e mais e mais e mais, você vai conhecendo o real poder de Deus. Quando eu vos disse, e através daquele versículo eu orei para a minha esposa, mas antes daquele versículo, está lá escrito para nós termos cuidado com as palavras. Cuidado com o que falamos. Porque declaramos que ao falar a palavra de Deus, trazemos bênção para as nossas vidas. Não é por acaso que falamos tantas vezes no Salmo 23, no Salmo 91, Deuteronômio 28,
bênçãos, 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 bênçãos. Para nós falarmos bênçãos. Mas você sabe porquê? Porque infelizmente estamos tão habituados a este mundo que toda a gente fala mal de uns dos outros. Falamos mal da nossa própria vida. Que tem que ser a palavra de Deus nos ajudar a falar a bênção para as nossas vidas. Entende? Pare de falar o que não presta sobre a sua vida. Pare de contar aos outros o que não presta sobre a sua vida. Não, fala bênção, fala bênção, fala bênção. Porque para isso você foi chamado para herdar uma bênção. Mas você tem que falar a bênção. Tem que falar que está curado. Tem que falar que está liberto. Tem que falar que está abençoado em nome de Jesus. Fala a bênção. Para que possa receber a bênção. Não fala mal disso. Só assim a sua vida vai realmente mudar. Porque você está a confiar no que a palavra de Deus diz. Ouça, vamos lá abrir outra vez. Em Provérbios 18, 22. Mas vamos a Provérbios 18, 20 agora. Foi por causa de eu ler esta palavra que eu encontrei o versículo 22. Mas foi por causa dos dois versículos antes. Veja o que está aqui escrito. Provérbios 18, 20. Do fruto de cada um, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Você ama a sua vida? Então fale bem dela. Não fale mal. Falar mal não é falar o que lhe está a acontecer, é falar o que quer. Você entende? As circunstâncias estão a acontecer. Eu não ponho em causa que não estejam a acontecer. Mas você tem que mudar essas circunstâncias. Ouça, há sítios em Portugal onde nas autoestradas principalmente aparece um sinal que parece um cone de vento. Aqueles cones de vento são muito utilizados e vistos principalmente nos aeroportos por causa do vento lateral. E eles olham para ali e veem a força com que está o vento para poder determinar se podem ou não levantar o avião. Da mesma forma, existe em Portugal alguns sítios onde aparece esse sinal e aparece mesmo às vezes mesmo o cone de vento para nós vermos a força lateral que lá está. E eu já cheguei a andar de carro, a conduzir o carro e sentir o vento lateral no carro e o vento a querer empurrar o carro para a berma, por causa da força do vento. E o que é que eu fiz? Deixei o carro ir ou virava para que o carro não fosse para o sítio que o vento estava a empurrar. Muitas das vezes há circunstâncias na nossa vida que nos empurram para sítio que nós não queremos. E nós vamos deixar ir. Vamos ajudar e falar o que nos está a acontecer ou vamos falar exatamente o que queremos para a nossa vida. A diferença que queremos. Não nos vamos deixar ir atrás das circunstâncias. Não, as circunstâncias têm de ser mudadas pelas palavras que nós falamos. Porque as palavras que nós falamos vão mudar completamente a nossa vida. Tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. Seja em palavras, seja em atitudes, seja em tudo o resto. Eu só quero que você entenda. A palavra de Deus nos ajuda, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que confiar nela, lê-la, conhecê-la realmente. Conhecer mais íntimo. Para que ela possa para nós dar frutos de vida eterna. Que nos vai fazer mudar todas as circunstâncias da nossa vida. Que nos vai mudar tudo. Mas para isso temos que a conhecer. Uma coisa que eu aconselho é que cada vez que você for ler a palavra de Deus, você ore e peça a Deus que o ajude a ler. Diga, meu Deus, ajuda-me
Ajuda-me a entender a tua palavra. Guia-me na tua. E então Ele vai ajudar, conforme você está, em que circunstância você está, Ele vai ajudar a guiar, a mostrar-lhe o que é que você deve ler. Muitas das vezes Deus me fez lembrar versículos bíblicos. E a mal Ele mostrou realmente que eu devia de mudar a minha direção, o meu foco, por causa de me lembrar os versículos bíblicos. E eu quero que você entenda, é um dos grandes erros dos homens, das mulheres de Deus, é não reconhecer esta palavra como poderosíssima. É não reconhecer que esta palavra tem o poder para mudar as nossas vidas. Tem o poder para mudar tudo em nós. Para mudar todas as circunstâncias. Para tirar-nos da doença e trazer-nos para a saúde. Para tirar-nos da falta financeira e trazer-nos para a área financeira, para as bênçãos de Deus. Nos trazer tudo. 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 Pode dizer, um livro. É um livro poderosíssimo. Através desta palavra você vai conhecer a verdade de Deus na sua vida. E vai saber o que Deus quer para si. É impressionante como alguns sítios do mundo esta palavra é proibida. E quem a usa são perseguidos. Eu quero que você entenda. A palavra de Deus é o próprio Deus. E à medida que você a busca, procura mais da sua vida. Não se deixe ir atrás de ser mais um livro. Não é só mais um livro. É o livro. O livro. Glória a Deus. O livro. Vamos lá a Hebreus 4. Hebreus 4:12. Descobrir onde é que os meus Hebreus foram. Hebreus 4. Hebreus 4:12. Há pouco tempo eu estava a orar com uma pessoa. Estava a orar com uma pessoa sobre outra pessoa. E quando estávamos a orar, Deus às vezes, nem sempre, mostra o que é que se passa. E desta vez não mostrou nada. E eu disse, Deus não quer que eu saiba, não há nada para mostrar. A maioria das vezes, Deus não quer que eu saiba. Porque Deus não quer expor as pessoas. Cada vez que me mostra alguma coisa sobre alguém é para ajudar, não para condenar. Veja o que está aqui escrito, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir
pensamentos e intenções. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Daquele de quem temos que tratar. Palavra de Deus. Viva. É apta para nos ajudar em todas as circunstâncias da nossa vida. Há alturas em que eu posso estar a passar por uma circunstância e tento procurar e lembrar o que é que a palavra de Deus diz sobre ela. Cada vez que me lembro, faço exatamente o que a palavra de Deus diz. Não tenho que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, nem contra pessoas que são de carne e sangue. Não tenho que lutar contra pessoas. Tenho que lutar é contra o diabo que influencia essas pessoas para mim. O que é que vai acontecer? À medida que você vai fazendo a palavra de Deus, a bênção chega à sua vida. É dirigido pela bênção. E a bênção vai libertar. 3, a verdade. Eu peço a todos aqui que estão comigo, levantem-se, faz favor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai, Tu és a solução para tudo. Dá-nos a Tua direção. Dá-nos o Teu caminho, Senhor, porque é o melhor caminho. Mostra-nos o que fazer nas circunstâncias que estamos a passar. Nós precisamos de Ti. Verdadeiramente, Tu és a nossa salvação em todos os aspectos da palavra. Jesus vai ser a nossa salvação, mas continua hoje a ser a nossa libertação. Senhor, guia. Porque eu possa conhecer cada dia mais e mais. Fazer tudo para a Tua glória. No nome. Há muitas bênçãos. Uma boa semana. Agarre-se a Deus. Agarre-se à palavra de Deus. Nunca o vai largar.